Vamos lá, guerreiros? Agora eu vou trazer para vocês a explicação sobre o último post que eu deixei, que nós vamos entender como é que um inseto, uma mosquinha, por exemplo, aqui, ó, que eu vou esquematizar para vocês, como é que ele consegue andar na superfície da água. Se muitas vezes este inseto acaba sendo mais denso que a própria água, ele deveria afundar. Então nós vamos entender que este mecanismo físico-químico se deve à tensão superficial da água. Sim, o que é a tensão superficial da água? Então nós vamos imaginar que aqui existe a superfície da água e várias moléculazinhas de H2O. Óbvio, a água é feita de H2O, portanto temos várias moléculazinhas aqui de H2O. Essas bolinhas azuis esquematizam os átomos de oxigênio. E as bolinhas vermelhinhas que eu estou colocando aqui na molécula de água, que não é o Mickey de ponta cabeça, são os átomos de hidrogênio. E nós já vimos no post anterior que o oxigênio exerce maior eletronegatividade sobre os átomos de hidrogênio. Portanto, a água, ela tem uma ligação do tipo covalente polar. Sim, em que os oxigênios exercem maior força de atração aos elétrons que compartilham com os hidrogênios. Agora, o que vocês precisam entender é que, além dessa força que o oxigênio exerce sobre os hidrogênios, existe também na água forças que nós chamamos de intermoleculares. O que é uma força intermolecular? Ora, se este oxigênio exerce atração pelos seus hidrogênios, ele também pode exercer atração aos hidrogênios das moléculas vizinhas. Numa boa assim, olha, este oxigênio pode exercer atração aos hidrogênios das moléculas vizinhas. Olha o que aconteceu. Na verdade, nós temos aqui uma molécula de água exercendo forças de atração às moléculas vizinhas. A esta força intermolecular, nós damos o nome, pessoal, de ligações de hidrogênio. Antigamente, as ligações de hidrogênio eram chamadas também de pontes de hidrogênio. Na verdade, é importante esclarecer que não só o oxigênio exerce essa força de atração, como também o nitrogênio. Mas esse assunto fica para um próximo post. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vimos que esta molécula de água exerce força de atração para todas as direções, ligações entre hidrogênios e oxigênios. Como esta força de atração acontece para todos os lados, vocês concordam que essas forças se anulam? Sim, elas se anulam. Por quê? Porque olha lá, as forças são exercidas para cima, para os lados. O desenho aqui é chapado, mas se fosse 3D, pense que a força é exercida para trás e para frente da molécula. Agora eu quero que vocês raciocinem comigo. O que acontece com as moléculas de água que estão localizadas na superfície? Olha lá, várias moléculazinhas de água sendo desenhadas aqui na superfície, olha, H2O, várias sendo desenhadas. O que ocorre é que estas moléculas de água vão exercer atração às moléculas que estão abaixo delas, não é verdade? Vamos desenhar aqui, olha, uma outra molécula de água embaixo para esquematizar. Este oxigênio exerce atração, faz ligações de hidrogênio com os hidrogênios da molécula de cima. Mas e acima destas moléculas de água que estão na superfície? Não há força de atração, elas estão na superfície, não existem moléculas acima delas. Portanto, o que acontece é que estas forças intermoleculares se direcionam para baixo e até mesmo para os lados. Nós precisamos pensar que a molécula de água, ela está em diferentes posições. Então, por exemplo, eu posso ter uma ligação de hidrogênio se formando aqui, olha, para os lados. E aí, as forças não mais se anulam. Agora, nós temos o que na superfície da água? Uma tensão superficial. Nós temos uma força, uma maior elasticidade entre essas moléculas de água. Opa, dei uma riscadinha aqui, mas não tem problema. Deu para que vocês pudessem entender. É por isso
que alguns insetos conseguem andar na superfície da água tranquilamente. É por isso que naquele GIF a formiguinha vai lá cutucar na gotinha de orvalho e a gotinha não se desfaz. Por quê? Porque, ó, vou esquematizar aqui do lado. Imagine uma gota de água. Temos aqui uma gota de água. As moléculas de água que estão na superfície desta gota exercem o quê? Uma tensão superficial, ou seja, as forças vão puxá-las para dentro e para os lados. Então, esta película protetora na superfície da água, que faz com que a gotícula permaneça redondinha, que faz com que o inseto ande na superfície, é o que nós chamamos de tensão superficial da água. Galera, o assunto não para por aqui. Por quê? Em próximos posts, nós vamos compreender o que esta tensão superficial da água pode fazer, pode ocasionar nos organismos vivos. Sim, isso é o que mais importa para nós. A biologia sendo aplicada às mais diferentes áreas da saúde. Um grande abraço, guerreiros. Até o próximo.